E para darmos início à nossa programação de hoje, chamaremos ao palco para falar sobre o tema Como construir um posicionamento e marca pessoal de sucesso. Ele que é especialista em marketing digital para o mercado da estética, graduado em Ciências da Computação, com MBA pela FGV em Administração e Marketing Digital, possui mais de 10 anos de experiência em marketing digital e há 6 anos vem se dedicando ao mercado da estética. Atual CEO da agência Decole Digital e da Beauty Prime, além de cargos estratégicos em outras empresas digitais. Vem pra cá, Sérgio. O palco é todo seu. Aproveite esse momento e seja muito bem-vindo ao segundo Estética em Online. Muito obrigado. Meu nome é Sérgio Wisniewski e esse é um imenso prazer estar aqui. Isso é a realização de um grande sonho que se consolidou há muito tempo. Eu começo falando um pouco da minha história, que começou há 6 anos atrás no mercado da estética e foi onde eu tive a minha primeira falência. E essa falência, ela me deixou muito triste, me deixou muito abalado. E aí eu percebi que a marca pessoal eu tive essa falha na marca pessoal e na minha comunicação. Tive minha primeira falência há 6 anos atrás, e aí eu percebi que realmente eu errei nessa questão. E esse foi o start para mim se aprofundar nesse assunto, e por isso que eu estou aqui. E aí vem um grande questionamento para vocês. Por que algumas pessoas que talvez sejam um pouco mais capacitadas tecnicamente que vocês alcançaram sucesso e outras não? Será que isso é uma questão de sorte? Eu acredito que não. Não é sorte. E essa foi a virada de chave que aconteceu na minha carreira. Ao longo de toda a minha trajetória, eu também pude ajudar e auxiliar em diversas consultorias, diversos profissionais a conquistarem esse posicionamento único de mercado. E é isso que eu vou contar aqui para vocês. Pode parecer um pouco desconfortável eu afirmar que todo mundo é uma marca, mas realmente todo mundo é, indiferente de a gente acreditar ou não. A única diferença é que uns gerenciam e outros não. E o que é marca pessoal, então, na verdade? A marca pessoal é como você se apresenta para o mundo. É o talento que você mostra para o mundo. Ela é uma combinação única de habilidades e experiências. E vou além. A marca pessoal, hoje, no contexto atual, é o nosso maior patrimônio. É o nosso maior ativo. Autoconhecimento é o primeiro pilar, é o pilar essencial da construção da nossa marca. A gente desenterra a nossa essência, o nosso eu. E o que é o autoconhecimento? O que eu vou fazer quando eu faço essa reflexão? Eu vou estudar o meu propósito, qual é a minha missão, qual é a minha identidade, quais são os meus valores. Depois, a gente vem para a parte estratégia, que é a parte onde eu vou pensar em estratégias para alcançar a visibilidade. O que é a visibilidade? Visibilidade são todos os canais que eu utilizo para estar mostrando o meu trabalho para o mundo. Essa visibilidade ela pode ser online ou pode ser offline.
Quando eu descobri o Círculo Dourado, a minha vida mudou, tanto a minha vida pessoal quanto a minha vida profissional, porque eu entendi que ela faz toda a diferença. O Círculo Dourado ele foi criado por Simon Sinek, que é um grande escritor americano, e ele fez um estudo onde ele percebeu que os grandes líderes eles tinham vários pontos em comum. E uma das coisas que ele percebeu nesse estudo é que todos os líderes eles tinham um propósito claro. E o que é o propósito claro? É o porquê vocês saem da cama todos os dias. Isso também ele influencia em diversos aspectos. Além de eu ter que me descobrir com esse Círculo Dourado e descobrir o meu porquê, ele também é utilizado em toda a comunicação que eu tenho com os meus clientes. Ele altera profundamente essa minha relação. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu vou no o que fazer, por exemplo, eu vou estar vendendo 10 sessões de criolipólise. Isso é o que a maioria dos profissionais fazem. Quando eu descubro o meu porquê, eu comunico a mensagem de uma maneira diferente. E o que é essa comunicação? Eu transformo a vida daquela pessoa. Eu transformo a autoestima dessa pessoa. A hora que vocês entenderem que essa comunicação é a comunicação mais eficiente, eu tenho certeza que vocês vão vender mais. Entender o Círculo Dourado é mudar a chave do negócio de vocês. Que macro história eu quero contar para o mundo? Aonde vocês querem chegar? A gente tem que pensar isso. Isso é extremamente importante, porque se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Então, a gente tem que pensar, eu sei que é uma questão difícil, porque ela exige uma reflexão muito alta, mas é essencial a gente descobrir onde a gente quer chegar, porque senão a gente não vai conseguir criar estratégias assertivas. E aí eu deixo uma reflexão para vocês. Qual é a grande história que vocês querem criar para o mundo? Qual é o grande legado que vocês querem criar para o mundo? E aí tem um ditado importante, que é, se a gente não sabe o caminho que queremos ir, qualquer caminho serve. Deixo mais um grande insight para vocês. Assumam o controle da própria narrativa. Contem a história de vocês para o mundo. E a marca pessoal, ela pode ajudar muito nisso. 80% das nossas decisões, elas são irracionais. A gente querendo ou não, isso é uma característica inerente dos seres humanos. E isso vai influenciar em diversos outros aspectos. Por exemplo, entre 5 e 15 segundos, temos a nossa primeira impressão sobre uma pessoa. Então, vocês percebem como isso é importante. Porque eu tenho só essa chance. É muito difícil eu ter outra chance de conseguir me recuperar. E o que é essa primeira impressão? É o modo de vestir, é o modo de falar, é o meu comportamento. Somos julgados a todo instante. E por isso que o julgamento tem a ver com esse racional e irracional. Indiferente da nossa vontade. E qual é o grande problema disso? Que a gente acaba virando adjetivos. Em todos os lugares, em todas as circunstâncias, viramos adjetivos. Não fazemos a menor ideia do que os outros nos julgam. Quais são os adjetivos que recebemos? Mas vocês percebem que esse adjetivo ele pode ser bom ou ruim? E isso vai influenciar em toda a nossa trajetória? Muitas vezes no online temos o nosso primeiro contato. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa
pensar exatamente como a gente vai se portar nas redes sociais. A gente precisa ter coerência nas nossas atitudes, tanto no online quanto no offline. E aí eu lanço uma reflexão para vocês. Qual é o adjetivo que vocês querem transmitir para o mundo? Quais são as sensações que a sua marca desperta nos outros? Quais são as sensações que a sua marca desperta nos seus clientes? Fica esse questionamento para vocês. Uma marca complementa a outra. Essa é uma questão muito importante, que é a questão do pessoal e do corporativo. Eu afirmo para vocês, essas duas questões, elas têm que trabalhar ao mesmo tempo. Esse é um grande exemplo, que é o Steve Jobs e a Apple, que eles criaram, ao longo de toda a trajetória, um posicionamento único, os dois ao mesmo tempo. No mercado da estética, isso acontece direto, vocês podem ver ao redor de vocês. E a grande questão é, pessoas se conectam com pessoas. É por isso que eu preciso trabalhar minha marca pessoal. A conexão com pessoas, ela é muito mais forte. Isso é inegável. E aqui tem umas outras questões que são importantes. Por exemplo, eu posso criar várias empresas ao longo dos anos e, se eu tiver com a minha marca pessoal forte, todos os projetos que eu lançar, eles vão ter credibilidade, eles vão ter confiança. Isso é muito importante. Uma outra questão é sobre a falência. Então, por exemplo, se por um acaso em um desses projetos eu não tiver sucesso, ou se alguma empresa falir, eu continuo com a minha marca forte. É muito importante a gente saber essa relação entre as duas coisas. E o que eu recomendo para vocês é isso. Vamos trabalhar as duas ao mesmo tempo. Confiança, ela é a base das relações humanas. No mercado da estética, isso é ainda mais forte. É ainda mais forte. Por quê? Porque a gente trabalha com saúde. E aí eu lanço o questionamento para vocês. Você vai entregar o teu corpo para quem você não confia? Vocês já pensaram sobre isso? Elemento mais sagrado das marcas é a reputação. E aí tem um grande questionamento. A reputação, ela demora muitos anos para ser construída, mais alguns segundos para ser destruída. Vocês já pensaram sobre isso? Quantas pessoas a gente viu a carreira destruída por um post, por uma fala mal feita? E principalmente hoje, nesse mundo digital, é extremamente importante a gente prezar pela reputação, em todos os pontos de contato, principalmente no online. Uma boa reputação, ele gera vantagem competitiva. E por que isso? Vocês percebem que, principalmente no mercado da estética, onde eu tenho serviços muito iguais, eu tenho formações muito iguais, eu tenho treinamento muito iguais, a reputação, ela vai fazer a diferença. Se eu tiver que escolher entre uma empresa e a outra, que faz mais ou menos a mesma coisa, eu vou escolher aquela que tem a melhor reputação. Isso é muito claro e muda totalmente o jogo competitivo. Aqui a gente começa a destrinchar todos os passos de criação da nossa marca pessoal. A gente começa com propósito. Então, o propósito é a nossa missão, é o nosso porquê.
Depois a gente vem para os valores. O que são valores? Valores são os princípios inegociáveis. Os valores são um guia que levamos para o resto da vida para tomarmos decisões. E a visão é aquilo que queremos alcançar ao longo do tempo. Segundo item, audiência. Eu preciso escolher um nicho de mercado e me ater a ele. Quando eu escolho um nicho de mercado, as minhas ações elas são muito mais assertivas. Depois que eu escolhi o nicho de mercado, eu preciso descobrir tudo sobre essa audiência. Eu preciso saber o que eles pensam, o que eles fazem, quais são os principais problemas que eles têm, tudo. Preciso fazer um estudo aprofundado. Depois a gente vem para os elementos tangíveis. Então, os elementos tangíveis é tudo aquilo que é visível. É o jeito de vestir, é o jeito de falar, é o meu comportamento. Existem vários elementos. Quarto item, personalidade. A personalidade são as características psicológicas. Então, o que acontece? Depois que eu elenquei, pensei em todos esses fatores, eu acabei de criar uma marca singular, uma marca única. E é isso que o mercado valoriza, marcas singulares, principalmente no nosso mercado, em que é tudo muito igual. Quando se fala em marca pessoal, uma das coisas mais importantes é a gente garantir a conexão emocional. A conexão emocional é que vai garantir essa sustentabilidade da minha marca ao longo do tempo. Então, eu preciso ter 3 aspectos importantes para garantir isso. O primeiro é a constância. O que é a constância? É fazer exatamente as mesmas coisas. É ter atitudes coerentes todos os dias, tanto no online quanto no offline. Segundo item, autenticidade. A gente pode ter mentor, a gente pode ter pessoas que a gente se inspira, mas não podemos ser cópias. A autenticidade é um elemento extremamente importante. Não queremos ser uma marca que é cópia de outra. Isso não vinga, não traz sucesso. O outro item é o posicionamento. Então, o posicionamento é o espaço na mente do cliente. Qual é o espaço na mente do cliente que vocês querem ocupar? E hoje, principalmente com as redes sociais, todos esses pontos eles precisam ser trabalhados ao mesmo tempo. Precisamos de uma vigilância todos os dias para tentar implementar isso. Posicionamento. Isso aqui é extremamente importante, pessoal. Qual é o objetivo do posicionamento? É criar uma percepção única em um determinado mercado. Eu preciso ser diferente. Por isso que se fala em percepção única. Não adianta eu martelar um posicionamento já existente. Não funciona. Quem adota primeiro esse posicionamento, ele acaba ganhando essa disputa de mercado. E quando se fala em posicionamento, a gente tem que elencar alguns pontos que a gente precisa pensar sobre isso. Quais são as palavras que vêm na mente do cliente de vocês quando eles pensam na tua marca? Quais são as emoções associadas? Vocês percebem que essa associação de emoção é o que vai garantir essa conexão emocional? Então, vamos pensar sobre isso. O posicionamento, ele orienta todas as decisões do negócio, desde as estratégias de precificação até a decoração do espaço. O que isso significa? Se eu quero ter uma marca premium, todos os elementos, todos os pontos de contato que eu tenho com o meu cliente, ele precisa ser premium também.
É por isso que essa questão do posicionamento é muito importante, porque isso vai definir o futuro do nosso negócio e a prosperidade do mesmo. Aqui a gente vem para a matriz de marca pessoal. Aqui eu peço para vocês fazerem um exercício. Pensem em qual quadrante vocês se encontram hoje no mercado de vocês. O quadrante verde é o quadrante que a gente tem que... é o nosso objetivo. Sempre é o quadrante verde. Por quê? Porque a gente tem uma boa reputação e a gente tem uma alta visibilidade. Isso é o que a gente deve buscar. O que a gente deve evitar a qualquer custo é o quadrante vermelho. É onde eu tenho uma má reputação e uma alta visibilidade. Isso acaba sendo desastroso. Por quê? Porque para mim consertar isso é muito difícil. E o mercado está cheio de exemplos assim, né? O segundo item, na verdade, os dois outros itens em amarelo são os itens que a maioria dos profissionais se encontram. Então, no superior esquerdo, onde eu tenho boa reputação e baixa visibilidade, e o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar essa minha visibilidade. E como eu faço isso? Utilizando estratégias de marketing. É assim que eu vou conseguir aumentar a minha visibilidade. Já no quadrante de baixo, eu tenho uma má reputação e uma baixa visibilidade. Eu posso fazer, por exemplo, estratégias de relações públicas. Eu posso contratar uma empresa de relações públicas para tentar alternar esse meu cenário de má reputação. Então, eu peço que vocês anotem, porque esse aqui é o slide onde a gente vai construir, vai fazer um exercício de construção da marca pessoal de vocês. E ele também é uma revisão de tudo que a gente falou até aqui. Base da pirâmide, autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Propósito, qual é a minha missão, por que eu acordo cedo todos os dias. Valores, quais são os princípios que norteiam a minha vida. E qual é a minha visão. Então, a minha visão é o que eu quero alcançar ao longo do tempo. Eu preciso fazer esse exercício. Os objetivos pessoais, por exemplo, é uma meta financeira, eu quero alcançar X até 2023. Eu quero expandir a minha empresa até 2024. Eu quero criar franquia. Eu quero levar minha marca para o exterior. São exemplos de metas que eu preciso definir. Terceiro item, audiência. Como eu falei anteriormente para vocês, na audiência eu defino um nicho de mercado, que já foi escolhido previamente, e eu pego informações detalhadas do meu público. Eu faço um estudo, um levantamento, onde eu faço uma captação de diversas informações que vão ser importantes para construir essa minha pirâmide. Depois, eu tenho as habilidades. Essas habilidades, elas podem ser comportamentais, que, por exemplo, é a minha comunicação, é a minha inteligência emocional, é a forma que eu me relaciono com as pessoas. E hoje, no mundo atual, essa habilidade comportamental é o item mais importante, muito mais importante que o item técnico. Já a habilidade técnica é a faculdade, é o curso que eu fiz, são as experiências que eu tive de trabalho. Essa é a minha habilidade técnica. Então, eu tenho que pensar e ver quais são os meus pontos fortes. Item 5, comunicação. Então, na comunicação, eu penso em quais são as estratégias assertivas para levar essa minha marca para a minha audiência. O que eu preciso fazer? E o último item, que é o posicionamento. Então, no posicionamento, eu vou transferir todos esses elementos para um espaço único na mente do meu cliente. Então,
essa aqui é uma frase que eu gosto muito e que faz um resumo de tudo que eu falei até aqui. Troque suas folhas, mas não perca suas raízes. Mude as suas opiniões, mas não perca seus princípios. E eu quero deixar um outro recado muito importante, que é o seguinte, é um pouco da minha história. Quando eu falei lá em 2016, a minha palestra ela foi para 2 pessoas. E hoje eu estou aqui palestrando no maior evento do Brasil. Então a grande lição que eu deixo para vocês é: acredite nos seus sonhos. Muito trabalho, determinação, vocês vão conseguir alcançar tudo que vocês querem. Para quem gostou da palestra e acha que isso pode ser interessante para a carreira de vocês, eu peço para vocês escanearem com o celular, que vocês vão estar baixando um modelo de marca pessoal para vocês preencherem, ou entrem no site sergew.com.br. Também peço para vocês me seguirem no Instagram, Marketing para Estética Oficial, onde eu gero muito conteúdo de marketing e gestão. Também, para quem quiser uma consultoria um pouco mais avançada sobre isso, pode me mandar um direct lá no meu Instagram.